Olá, boa noite, senhoras e senhores. Agora sim, iniciando a transmissão, sejam bem-vindos a mais um webinar que o Sistema LabGIS promove sobre geomarketing. Esse webinar tem por objetivo introduzir o tema de abordagens gravitacionais, que é uma metodologia bastante aplicada em estudo de pontos de venda na área do geomarketing. Ela é bem interessante e traz uma certa. Ela significa uma certa particularidade do geomarketing, que foi um método que nasceu já nesse campo. Não foi trazido ou do marketing, ou da geografia, ou do sistema de informação geográfica, mas foi elaborado já dentro do contexto aí, dessa envoltória que se convencionou chamar de geomarketing ou marketing espacial. Deixe-me apresentar brevemente, eu sou José Augusto Sapienza Ramos, pelos nomes aqui que temos na lista dos participantes, eu reconheço o nome ou outro, é sempre um prazer recebê-los mais uma vez aqui em nossas atividades. Para aqueles que nos acompanham a primeira vez, eu sou coordenador acadêmico do Núcleo de Geotecnologias da UERJ, trabalho nessa área desde o ano 2000 e a minha formação acadêmica, tanto em nível de graduação, mestrado e agora doutorado em ciência da computação. Também tenho o segundo mestrado em ciência e sistema de informação geográfica. Eu leciono de disciplina de geomarketing na UERJ como curso de extensão e no mestrado na Universidade de Salzburg, na Áustria, há alguns anos já. E é sempre um prazer fazer esses encontros de debate, um encontro mais aberto, um encontro mais arejado, e eu convido a todos, desde já, que vocês interajam. Aproveitem que estamos conectados simultaneamente hoje à noite, aproveitar o contato ao vivo, o contato síncrono. Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento. Eu planejo que essa apresentação aqui dure por volta de 1 hora. A gente pode abrir perguntas para ao final, mas a qualquer momento vocês podem fazer. Vocês têm uma área chamada perguntas. Vocês devem estar vendo na tela da plataforma. Vocês podem fazer perguntas ali que aparece para mim de tempo em tempo. Vou dar uma olhada e ver o que nós temos, o que for condizente com o raciocínio que eu estou desenvolvendo, eu já respondo, e o que não for eu deixo mais para a parte final, tá? Então, eu vou começar com uma breve introdução, só para a gente fazer um alinhamento do porquê do geomarketing. Acredito que alguns até sejam ex-alunos dos meus cursos de geomarketing, já devem estar careca de saber isso daí, mas também para aqueles que estão tendo o primeiro contato, pelo menos, com as nossas atividades, fazer um alinhamento aí, só uma visão em comum do porquê do geomarketing. É uma pergunta que, quando eu percebo que alguém chega até nós e fala, poxa, eu queria aprender geomarketing, eu acho que geomarketing é bacana, mas por que exatamente geomarketing? Aí eu brinco assim, porque é bacana, porque é pirotécnico, porque é fácil. Antes fosse, né? Se ele tivesse essas qualidades, a minha vida seria mais fácil, digamos. Lecionar geomarketing seria bem mais tranquilo do que porque no fundo não é apenas uma questão de você colecionar ferramentas, tá? De colecionar ferramentas, mas também de você ter uma cultura na produção e na apropriação dos dados, uma cultura na promoção de análises espaciais, de métodos analíticos que te promova conhecimento. Não é apenas você comprar um software e uma base de dados e ser feliz. Antes fosse. É mais do que isso.
né? Essa mudança da cultura talvez seja o aspecto mais desafiante, né? Então não é uma questão de pensar em cases inalcançáveis, muita pirotecnia, coisas coloridas, não é por aí. Ao menos essa não é a minha abordagem. Não vou trazer aqui, eu até vou trazer algumas coisas coloridas que é sempre bom também, que enche os olhos, mas não aquela que e aí teve um case assim inalcançável. Basta você ter esse mundaréu de dados, de ferramentas e de conhecimento técnico que a coisa acontece. Não, mas uma construção gradual, uma construção escalada para que essas abordagens metodológicas, essas ferramentas possam ser introduzidas de maneira eficiente, condizente com a maturidade que cada organização tem no uso dessas tecnologias, desses métodos. Tá? E fazendo muito rapidamente assim um apontamento um pouco mais conceitual, se tem um entendimento na literatura hoje que o tal do geomarketing até ele é meio secundário. Esse foi o nome que colou, esse foi o nome que se popularizou, mas nesse não é o nome que a literatura dá mais importância. A literatura dá mais importância ao que se convenciona chamar de marketing espacial. Tá? Que você vem aí com uma abordagem geográfica, que vem principalmente da geografia, mas não exclusivamente a geografia, também de uma área que vem se consolidando, ganhando mais adeptos, digamos assim, que é a ciência e sistema de informação geográfica, e o marketing em si também com a sua escola, com a sua tradição, com as suas abordagens, e você tem esse encontro interdisciplinar que nem sempre é suave, nem sempre é um encontro assim que se soma facilmente. Às vezes você tem que rediscutir, você tem que repensar, né? Você tem que reformular certos preceitos como ciência, como escola de conhecimento. Tá? Então, estamos falando aqui não apenas de ferramentas ou de métodos, mas de uma rediscussão, uma ressignificação epistemológica. Nome bonito, né? Mas é isso mesmo, em termos de ciência, né? Então, hoje, na introdução da abordagem da visualização espacial e da análise espacial, isso não acontece exclusivamente no marketing, acontece também em tantas outras áreas. Você tem uma agregação de valor. Você agrega valor, mas nem sempre esse é um processo suave. Trazendo duas definições aqui do geomarketing e marketing espacial, só para a gente traçar uma diferençazinha básica. Como eu disse, esses primeiros slides é só para um nivelamento inicial aí para quem está tendo contato pela primeira vez com essas nossas atividades de geomarketing aqui. O geomarketing é coleção de técnicas para manipular dados para apoio estratégia de marketing de decisão. Então é muito centrado em técnica, né? Geomarketing é uma coleção de técnicas para fazer A, B, C, D. Então é um conjunto de técnicas. Por exemplo, algumas das técnicas que vamos ver aqui de abordagens gravitacionais. O marketing espacial é uma integração já de duas até mais áreas, tá? Com seus conceitos, seus métodos, sua discussão, seu arcabouço teórico conceitual, redefinindo inclusive conceitos centrais tanto ao marketing como à geografia também. Né? Então você tem essa... E quando eu falo geografia, não entenda a escola tradicional da geografia, como alguns de vocês talvez tenham cursado, mas eu falo no sentido mais lato sensu, das escolas que tradicionalmente trabalham com a dimensão do território, com a dimensão do espaço onde as sociedades convivem, etc, etc, etc. E tem um autor aqui, o
Cliquet é um autor que, pelo menos, eu aprecio, leio muita coisa dele, é uma referência para mim nesse assunto do geomarketing. Ele também faz apontamentos nesse sentido, não apenas ele, mas vários autores dessa área. O que eu estou falando aqui não é uma opinião minha, mas um certo apontamento, um certo consenso que existe na literatura a esse respeito. E nesse trecho de um dos livros dele, ele fala que, além do geomarketing, o verdadeiro marketing espacial é que as organizações necessitam, é onde você agrega aí, onde você traz mais valor aos seus processos. Né? Não podemos pensar limitadamente a simples introdução de ferramentas, de softwares, de dados e a divisão espacial, por exemplo, por bairros ou por municípios, ou uma outra unidade territorial que seja. Não é apenas você colocar dados no mapa. Hoje isso é relativamente simples com as ferramentas que temos à mão. Hoje podemos pegar um conjunto de endereços onde estão os pontos comerciais, aonde se encontram os clientes, e fazer um processo de geocodificação, que é quando você tem a rua Zé das Couves, número 10, você transforma isso em uma coordenada geográfica. Vários aplicativos fazem isso hoje. Não é apenas você plotar informações no espaço, uma representação do espaço, mas entender como o espaço está na gênese do seu processo. É um passo além. Claro que, para você entender como o espaço está na gênese do seu processo, ou se você quiser trocar o termo por território, também vai ser apropriado, você tem que representar espacialmente, você tem que georreferenciar. Mas tem esse passo além, para além de georreferenciar, que é entender como o território, como o espaço está na gênese do processo. E as aplicações que temos hoje aí na área do marketing espacial, do geomarketing, são algumas mais amplas do que outras, assim, com consumidores e lojas, são dois objetos de estudo mais recorrentes, mais frequentes, mas há também com fornecedores, funcionários e alguns tipos de mídia, como outdoors, panfletagem e outros tipos de mídias. Então, se você pega a literatura a respeito, com certeza consumidores e lojas são mais recorrentes, mas essas outras também se apresentam com considerável frequência. E o que precisamos para aplicar essa coisa que parece bacana, chamada de geomarketing, ou mesmo indo um pouco mais além, marketing espacial? Eu diria que esses são 4 pilares. Obviamente você precisa de dados, ferramentas para analisar, visualizar, manipular esses dados, com certeza. Você precisa de um objetivo. Acho que esse é um aspecto, muitas vezes é sublimado, é posto em segundo plano, mas ele é fundamental. E um método para você utilizar essas ferramentas para analisar os dados e chegar em resultados que agreguem valor aos seus processos. Né? Muito se fala de dados e ferramentas, existe um certo discurso marqueteiro também sobre o geomarketing, as empresas vendendo suas soluções, vendendo os seus serviços, isso é natural, né? Mas não podemos deixar de lado também o objetivo e o método. Por isso até que esse webinar vai falar mais de um conjunto de métodos que podem ser aplicados, as tais das abordagens gravitacionais. A gente vai estar falando de uma frente que creio que se fala muito menos do que dados e ferramentas para manipular os dados. Bem, mas antes da gente começar a ver propriamente as abordagens gravitacionais, uma coisa que eu falo praticamente toda a minha palestra, apresentação sobre o assunto, que não podemos esquecer que modelos simplificam
a realidade. Não vamos conseguir, e aí tem toda uma discussão do porquê, não vou entrar, não é o foco, mas não dá para você pegar a complexidade do mundo real, ainda mais quando a gente pensa numa relação socioeconômica, ponto de venda consumidor, é o nosso caso aqui, mais especificamente. Então você vai ter vontades, aspectos culturais, você vai ter padrão de consumo, uma série de variáveis extremamente subjetivas e individuais. Não dá para capturar a complexidade tanto dos consumidores, da dinâmica de deslocamento espacial e da concorrência e transpor em um modelo. Não existe modelo perfeito, existe modelo útil, é diferente. Então, uma coisa que a gente trabalha muito aqui nos cursos de geomarketing. O que o modelo precisa ter para ser útil? Precisa agregar valor, mas não existe modelo perfeito. Existe certo caminho para você amadurecer modelos para chegar em modelos cada vez mais úteis. Mas não se preocupem com a perfeição. Ela é utópica. Tá? Nós vamos... nessa apresentação, que é mais curta do que, por exemplo, um curso nosso aqui, isso já vai ficar claro. Tenho certeza que no final já vai ficar bem evidente. Então, vamos ao assunto central do nosso encontro de hoje, a abordagem gravitacional. Vou falar um pouquinho dela. Talvez alguns de vocês já tenham lido, já tenham até aplicado de alguma maneira. Vou fazer um overview sobre ela. Então, ela é centrada em análise de pontos de vendas. Até existe um trabalho ou outro que faz algum nível de uso alternativo, mas categoricamente o grande uso é para análise de pontos de venda, seja para ofertas de bens ou de serviços, tá? É a principal aplicação em disparada. E um dos conceitos que está por trás dessa abordagem, que também está por trás de vários métodos de análise espacial, essa frase que Waldo Tobler falou já tem para lá de 30 anos, é uma frase extremamente simples, aquela frase que você olha assim, poxa, eu poderia ter dito isso, mas ele teve a sagacidade, né, de falar, de criar a frase primeiro. É uma frase que sintetiza muito da importância da análise espacial. Não é lei, quer dizer, você pode arrumar um contra-exemplo para essa frase. A frase ela não se propõe a ser uma lei universal de qualquer coisa. Não. Mas é uma ideia, é um princípio por trás de muitos métodos de análise espacial, nos objetos de estudo, que você entende que o território importa, que as dinâmicas que acontecem naquele território importa para você compreender melhor o seu objeto de estudo. A frase, traduzindo, fica assim: tudo está relacionado com tudo, entretanto, coisas mais próximas são mais relacionadas do que coisas distantes. Acabou comendo uma... Agora que eu vi aqui, comendo um relacionado aqui, mas coisas mais próximas são mais relacionadas do que coisas distantes. Depois acerta. Uma frase relativamente simples, né? Mas é uma essência que também está por trás dos modelos gravitacionais. E aí o princípio é assim, você tem uma abordagem matemática aí, mas às vezes essas abordagens matemáticas elas são confundidas com uma espécie assim, que nem fórmula física, sei lá, as 3 leis de Newton. Até porque você fala de modelo gravitacional, porque ele é baseado no modelo de gravitação de Newton, mas é só uma referência à fórmula original, só isso. Não guarda nenhuma espécie assim. Nós não estamos
estudando o movimento de corpos, energia e matéria. Isso é muito mais fácil de ser matematizado, né? Nós estamos lidando com pessoas, com escolhas, com dinâmicas socioeconômicas. Então, aquela ideia de modelo simplifica a realidade, né? Não deixem que essa abordagem numérica, estritamente numérica, se confunda com uma precisão numérica que você encontraria, por exemplo, em modelos físicos, que essa não é a intenção aqui. Tá? Na verdade, tem um fato que às vezes nós nos esquecemos. O computador é muito bom para trabalhar com número. Ele é péssimo para trabalhar com outras representações de informação. Né? Por exemplo, nossa voz, comandos via voz. Nos últimos anos, até os computadores estão melhorando muito nisso, mas são muito mais limitados do que, por exemplo, fazer conta. Analisar imagens, você encontrar um certo alvo na imagem, um certo artefato, né? Nos últimos anos isso também está evoluindo, mas o computador ele consegue, ele é nativamente muito mais apto a trabalhar com números do que trabalhar com outros tipos de conteúdos e principalmente com a subjetividade que o nosso cérebro consegue fazer cognições. Né? Então, é natural que a gente pegue a subjetividade de nosso julgamento e transforme isso em números para levar para o computador. Essencialmente porque o computador processa melhor números. Tá? Então, o modelo gravitacional também passa por isso. Quem é da área de sistema de informação geográfica usa lá seu ArcGIS, seu QGIS, seu GVSig ou outro software que for, deve ter ouvido ou mesmo já é o usuário costumais de análise multicritério. Na análise multicritério, você vai pegar um monte de subjetividade e vai transformar em número. Desde um baixo, médio e alto você transforma em 1, 2, 3, né? Ou em 1, 5 e 10, ou mesmo quando você escolhe lá as importâncias das variáveis, aí você joga os números ali. Essa matematização é única e exclusivamente para que a ferramenta computador nos seja mais útil. Tá? Estou falando isso de antemão para quando a gente olhar as fórmulas e os números, isso já esteja em nossa cabeça. Mas o modelo é assim, o consumidor vai escolher assim, ele tem que acessar um bem ou um serviço, ele precisa ir na farmácia comprar um remédio, ele quer comprar um carro, ele quer saber onde é que ele vai comprar o carro, ele quer comer um pão quentinho, então ele vai ao encontro de um bem e um serviço, isso está decidido. O consumidor decidiu, eu quero isso, e vou sair de onde eu estou, da casa dele, da faculdade, do trabalho, seja lá onde ele estiver, vou sair de onde estou e vou me deslocar até um ponto de venda aonde eu vou ter acesso a esse bem ou a esse serviço que eu almejo. Esse é o princípio. Qual é a probabilidade dele escolher entre cada uma das opções? Temos aqui 3 opções, nesse exemplozinho ilustrativo. 3 opções. Então o consumidor tem uma certa probabilidade de escolher esse ponto de venda, uma outra probabilidade de escolher esse outro ponto de venda e mais um de escolher esse terceiro ponto de venda. Na abordagem gravitacional, a probabilidade de escolha depende essencialmente de 2 fatores. O poder de atração do ponto de venda, por isso que a gente chama gravitacional, né, atração, e o esforço, a impedância, o custo de deslocamento até aquele ponto de venda. Vou dar um exemplo assim do nosso cotidiano. Você gosta de comprar pão fresco, pão quentinho todas as manhãs. Você faz questão lá da tua média com pão, quentinho lá na chapa com manteiga, de manhã cedinho.
E aí você sai de casa, vai até a padaria, compra seu pão e retorna para que sua família tenha o seu café da manhã. Muito que bem. Você vai necessariamente na padaria mais próxima? Depende de escolhas pessoais. E também depende de quão distante é a outra padaria. A segunda padaria mais próxima da sua casa. Tem uma que é mais próxima, mas tem uma outra que é a segunda mais próxima. Se ela não for tão mais distante assim, se o preço do pão for bem mais barato, a qualidade, o gosto do pão, você gosta mais do pão que ela vende, talvez você se preste a se deslocar um pouco mais até essa segunda padaria mais próxima para ter acesso ao bem que ela vende, ao produto alimentício que ela vende. Então, você tem uma dimensão de esforço, de deslocamento, esse deslocamento até a padaria, mas às vezes você está disposto a se esforçar um pouco mais, se deslocar um pouco mais para ter acesso a um bem ou um serviço que você julgue que tenha mais qualidade, tá? Então, essa qualidade que você enxerga no pão da padaria é o poder que ela tem de te atrair. Seja pelo preço, seja pela qualidade ou outro aspecto. Às vezes você gosta mais de uma outra padaria porque você aproveita e já compra o leite que você gosta. Porque lá também tem o doce, porque lá também tem alguns outros itens que facilita, que você já compra e já é conveniente, né? Você compra várias coisas. E na padaria que é mais próxima, por exemplo, você não encontra essa diversidade de produtos. Cada um vai ter o seu motivo, tá? Mas essa é a dinâmica do que o modelo propõe. Você ponderar esses dois aspectos. O custo para ter acesso ao bem ou ao serviço, por exemplo, deslocamento. Vamos, por enquanto, falar aqui exclusivamente de deslocamento. E também a noção de qualidade, a atração que aquele ponto de venda exerce sobre os seus valores e suas vontades. Isso é bem individual, é bem subjetivo mesmo, né? Agora, se não for pão, se for para comprar um eletrodoméstico, você vai se disponibilizar, você vai se dispor a deslocar bem mais do que se fosse o pão. Eu vou comprar uma TV de não sei quantas polegadas para assistir a nova novela que vai passar às 9 horas. Tá bom, você pode ir lá comprar. É um bem mais caro do que o pão. É um bem de natureza diferente também, né? O pão é um bem de consumo. Você compra o pão, come o pão, acabou o pão. A TV é um bem mais durável, né? Você vai tê-la ali por alguns anos. Então, ela também custa mais caro. Então, essa disposição que você tem para se deslocar mais é diferente no caso do pão. Isso tudo pode ser incluído, pode ser avaliado dentro dessa abordagem gravitacional. E no fundo, você vai ter um número. Um número. Esse consumidor na posição que eu estou chamando de I. Que posição é essa? É uma posição arbitrária. I, uma posição onde o consumidor está. Na casa dele, no trabalho dele, tá? Qual é a probabilidade dele escolher cada um desses 3 pontos de venda, tá? E aí vai ter um número entre 0 e 100%, entre 0% e 100%. E esse número vai depender desse esforço necessário para o deslocamento, tá? E a atração que o comércio tem sobre as vontades e os valores do consumidor, tá? A percepção de qualidade, de conveniência que o consumidor tem em cada um desses estabelecimentos. Essa é a ideia básica, tá? E como é que você chega nesse número? Vamos lá. Acontece que vamos dar um certo olhar histórico, tá? O marco, o modelo de Huff. Muitos ainda resumem a abordagem gravitacional ao modelo de Huff, mas na verdade você tem até algumas outras abordagens. O que o Huff propôs inicialmente
foi bastante flexibilizado ao longo do tempo. Mas vamos por parte. Então, ele vai te dar uma probabilidade do consumidor numa posição arbitrária escolher entre um conjunto de opções de pontos de venda. Tá? Esse resultado vai ser entre 0 e 1 ou entre 0 e 100. Né? No caso, entre 0 e 100%, ou entre 0 e 1, tanto faz, é só a questão se você multiplica por 100 ou não. Se ele der, por exemplo, 0,3 na escala entre 0 e 1, né, seria 30%. Se ele der 0,55, isso é 55%. É só multiplicar por 100. Dá no mesmo. Só uma questão de convenção da razão numérica. E o que o Huff fez no seu estudo aí original? Bem, ele estava estudando lojas de departamentos esportivos. Não tinha... o computador era extremamente limitado, o que a gente tem hoje. Era uma pesquisa de campo. Ele ia com a equipe dele até as lojas de departamentos esportivos, uma cidade nos Estados Unidos que me fugiu, na verdade sempre me foge. Eu tenho que decorar isso. Enfim, a cidade dos Estados Unidos, que eu não me lembro agora qual, e ele fez uma pesquisa, ele pesquisou os consumidores que entravam na loja. Tá? Ele perguntava, essencialmente, entre outras coisas, ele perguntava quanto tempo a pessoa se deslocou para chegar até aquele ponto de venda, até aquela loja de departamento esportivo. Então, alguém entrava na loja, ele lá abordava, eu quero fazer a pesquisa contigo. Quanto tempo você demorou para chegar até aqui? De onde você saiu e quanto tempo você demorou para chegar aqui? Aí as pessoas iam respondendo. Ele foi reunindo esses dados, ele perguntou, ele pesquisou em várias lojas de departamentos esportivos, tá? E no final ele fez uma análise numérica e percebeu que havia uma forte relação do tamanho da loja com o tempo que as pessoas se deslocavam até a loja. Quanto maior a área da loja, a área útil da loja, a área mesmo, quanto maior a loja, as pessoas, em média, desprendiam um tempo maior para chegar até a loja. Podemos entender, né, que as pessoas se submetiam a um esforço maior de deslocamento pelo fato da loja ter uma área maior. Não pela área maior, mas é porque uma área maior está relacionado, né, a uma marca com uma presença mais forte, com mais itens. Uma área maior de loja, você tende a ter mais itens à venda, né? Enfim, então há vários... como é que eu posso dizer? Características implícitas a uma loja maior, né? E no fundo são elas que importam, não é porque tem uma loja grande, mas a decorrência da loja ser grande. É isso que eu quero dizer. Esse foi o estudo dele. E esse foi o marco, porque a abordagem que ele trouxe essa fórmula daqui. Tá? Essa fórmula pode ser apresentada de algumas maneiras diferentes. Tá? Mas no fundo a estrutura é essa. No máximo você bota aqui um beta negativo, aí você faz S vezes T ao invés de S dividido por T. Aí é a manipulação algébrica da fórmula. A fórmula é mesmo. O que ele propôs? Olha só. A probabilidade do consumidor na posição I. Que posição é essa? Posição arbitrária. Escolher a loja que está em J depende de duas coisas. Tá? De duas características. Do tamanho da respectiva loja e de todos os seus concorrentes. Aqui é o somatório, tá? Da respectiva loja e de todos os seus concorrentes, tamanho de loja de todos os seus concorrentes, e do tempo de deslocamento de I para J. O consumidor está em I. I é de onde o camarada sai, parte. E J é onde o camarada vai chegar lá na loja. Né? Então, esse tempo de deslocamento IJ elevado a um fator beta. Eu vou explicar o fator beta daqui a pouco. Tá? Vamos deixar o beta quietinho por enquanto. Vamos assumir que o beta é igual a 1
que isso vai trazer aí um beta, o beta vai sumir na conta, né? O beta vai ter efeito placebo, digamos assim, né? Qualquer coisa elevada a 1, x elevado a 1 é igual a x, então o beta some, né? Por enquanto, depois eu falo dele. Bem, o que ele está dizendo é assim, olha só. Então você tem o S é o poder de atração. No estudo do Huff, ele assumiu isso. O S é a atração da loja de departamento esportivo. E o tempo de deslocamento é o esforço, é o custo. Tá? Então essa é a divisão das duas coisas, da atração pelo esforço, dividido pela atração e esforço de todas as opções que o consumidor tem, vai me dar a probabilidade do consumidor escolher aquela loja. A melhor maneira que eu entendo, assim, que eu acho que dá para se entender, é trazendo um exemplo numérico. Claro que é o computador que faz essa conta, né? A gente não faz quase conta alguma, só configura os parâmetros. Mas deixa eu mostrar aqui um exemplo numérico. Eu vou abrir o poderoso bloco de notas. Cadê aqui? O bloco de notas será suficiente. Então, eu vou dar alguns números aqui. Imagine então que o consumidor está nessa posição. Essa aqui é a posição I, tá? É a posição no espaço onde ele está. E eu tenho essas lojas, essas 3 lojas aqui. Esse aqui é o J1. J1. Eu estou desenhando com o mouse, tá? Então vai ficar meio tremido mesmo. J3, tá? E eu tenho então as distâncias, eu vou fazer a conta com a distância em linha reta, tá? Só para simplificar. Então eu tenho as distâncias. Vou assumir que esse é o esforço. O Huff não usou distância euclidiana, distância em linha reta, ele usou tempo. A gente já vai conversar um pouco sobre isso. Mas só para dar números. Então aqui, sei lá, aqui é 10 minutos, ou 100, já que é de distância, é 100 metros. Aqui é 100 metros, melhor, 1000, né? 1000 metros, 700, e aqui é 600. Minto. Já que eu estou dando exemplo com Huff, eu vou usar os parâmetros do Huff, tá? Então, vou assumir... Espero que não tem como não apagar tudo, mas tudo bem. Então, o consumidor está aqui, esse é o I... Aí eu tenho aqui as lojas em J, esse, tá? E aqui é o tempo mesmo. Vou chamar de tempo, vou usar os mesmos. Não vou, por enquanto, não vou flexibilizar tanto o que o Huff escreveu, não. Depois a gente discute sobre isso. Então aqui vou dizer que o tempo aqui de deslocamento é 15 minutos. Aqui é 20. E aqui é 10. E os tamanhos da loja. Aqui é J1, J2 e J3. Vou escrever os tamanhos da loja aqui do lado. O tamanho de J1 é igual a 200 metros quadrados, vamos supor. Tá? O tamanho de J2 é 100 metros quadrados e o tamanho de J3 é 300 metros quadrados. Tá? Então eu vou começar calculando qual é a probabilidade do consumidor na posição I escolher o primeiro J, J1. Bem, segundo o Huff, isso vai ser igual... sim, eu vou assumir que o beta é igual a 1 por enquanto. Tá? Eu não tô falando sobre o beta ainda. Então, para fazer a conta, o Huff diz, olha, tu vai pegar o tamanho ali da loja J1, que é 200. Vou escrever aqui SJ1, dividido pelo tempo de deslocamento de I até J1, que está aqui, né, que é 15. E isso dividido pelo somatório. Vou só por enquanto escrever sum.
somatório. Tá? Esse SAM que eu estou simbolicamente escrevendo aqui é aquele somatório no denominador aqui, ó, esse somatório aqui, tá bom? Simbolicamente só estou botando o SAM, depois eu abro ele. Se eu quiser saber também aqui para J2 e para J3 é a mesma coisa, né? O denominador, esse SAM, é igual, porque é o somatório de todos os SJs dividido por T's e J's. Esse SAM é o somatório disso, disso e disso. Vou mostrar. Então, vou abrir um pouco a conta, mas não vou abrir o SAM ainda. Tá? Então, a conta aqui vai ficar, o SJ é 200 dividido pelo TJ, que é 15. Dividido pelo SAM. Que eu não abri ainda. Tá? Mesma coisa aqui. O S2, o SJ2 é 100. O tempo de deslocamento de I até J2 é 20. E por fim, também aqui vai ser 300, que é o tamanho da loja 3, dividido pelo tempo de deslocamento, que é 10. Isso dividido pelo SAM. Bem, recapitulando, o que é o SAM? Está na hora de abrir o SAM. O SAM é o somatório de todos os SJs dividido pelo SI. Quais são todos? Todos os três, né? Nesse exemplo simples, eu tenho 3. Então, na verdade, o SAM é isso mais isso, somatório mais isso. Esse é o SAM. É o somatório de todos os numeradores, podemos entender assim, né? É uma divisão. Eu tenho o numerador, que é uma outra divisão, eu tenho o denominador, que é um somatório. E o denominador é isso daqui. É igual para todo mundo. Tá? Então eu posso calcular ele uma vez só. Né? Eu posso pegar aqui, vou abrir também a poderosa calculadora do Windows, né? Por que não? Deixa eu só abrir aqui, cadê? Achei que ia colocar o calculador e tinha travado, tivesse travado, né? Lascou, não vale mais nada. Então, vou pegar aqui, ó, 200 dividido por 15. Dá 13,33. Vou até já botar aqui, ó. 13,33. Aí vamos lá. Aí 100 dividido por 20 não precisa fazer, é 5, né? Essa é mole. E 300 por 10 também é mole, é 30, né? Então, o denominador vai ser essa soma aqui, concorda? O denominador vai ser 13,33 mais... Escrevi certo? Não. 13,33 mais 5 mais 30. 48,33. Esse é o denominador. Posso até tirar o parênteses aqui já, né? Agora, partiu conta final, né? Então vai ficar 13,33 dividido por 48,33. 0,276. Eu vou arredondar aqui para 6, né? Então vai 0,28. Vou botar só com duas casas aqui. 0,28. Aí na sequência aqui, 5 dividido por 48,33. Isso vai dar 0,10. Arredondando para baixo aqui, né? 0,1. Ok? E aí na sequência aqui também 30 dividido por 48,33, 0,62, arredondando também para baixo. 0,62. Pronto. Essas são as probabilidades do consumidor com essas condições, com essas atrações e com esses tempos de deslocamento
com beta igual a 1, escolher a primeira loja, a segunda loja, ou, está escrito errado aqui, terceira loja. Né? E aí alguns de vocês já estão se perguntando, mas não dá para considerar isso? Não dá para considerar? Dá. Isso é o que Huff propôs. Estou mostrando a ideia original, que é a partir dela que você tem uma série de desdobramentos. Tá? É essa a fórmula que o Huff propôs. O Huff disse que essa fórmula dele serve para qualquer estudo? Nunca disse isso. Ele disse, isso serviu para o meu. Só isso. Isso serve para o seu? Não sei. Isso serve para o meu? Também não sei. Depende qual meu. Tá? Mas essa foi a proposta dele. O que significa o beta? Vamos lá. O beta eleva o T. Né? O que significa o beta? Conforme você eleva, aumenta o beta, você penaliza mais o tempo de deslocamento. Na fórmula do Huff, o beta tem esse papel de você aumentar a impedância, aumentar o custo. Veja bem, no fundo, o que a gente quer modelar na abordagem gravitacional? Esforço. Isso é extremamente subjetivo. Esforço depende do meio de transporte que você está utilizando, condições climáticas, se você está andando a pé, né, 10 minutos andando num dia ameno, num dia de muito sol ou no dia de muita chuva, a noção de esforço é diferente, né? Com certeza. Mas mais do que isso, dependendo da rotina do seu dia a dia, se você tem 30 e poucos anos, trabalha durante o dia, faz uma pós-graduação à noite, e no final de semana você vai lá para resolver outras coisas pessoais, você é extremamente atarefado, cheio de compromissos, você gastar 10 minutos do seu dia para se deslocar até um ponto de venda, você vai achar talvez isso muito caro, muito custoso. Agora, se você é uma pessoa que é jovem, né? Você é pré-adolescente, e aí você só estuda na parte da manhã, e você tem a tarde toda livre, você se dispõe a andar os 10 minutos, aí a gastar os 10 minutos para ir até o ponto de venda. Então você tem vários critérios subjetivos, mas no fundo você quer traduzir esse esforço. Só que você vai entrar com uma métrica como distância ou tempo, que é algo que é algo quantitativo, que é algo mensurável, né? Você não consegue perguntar para cada pessoa qual é a sua percepção de esforço se você se deslocar até aqui. Você acha esse esforço alto? É difícil você mensurar isso. Muito mais fácil você mensurar um tempo, você mensurar uma distância. Né? Só que aí o beta entra exatamente nesse aspecto. Você traduzir um pouco melhor o mensurado com a noção de esforço. Então, quando o tempo dobra de 5 para 10 minutos, por exemplo, o quanto você penaliza, o quanto você aumenta a percepção de esforço, você também dobra? Então, se o tempo de deslocamento dobra, a percepção de esforço também dobra, o seu beta igual a 1 faz isso. Se você dobra o tempo, você quadruplica, por exemplo, a noção de esforço, isso é beta igual a 2. O beta igual a 2 vai dar essa razão. Quando você duplica o tempo, você quadruplica a noção de esforço, você penaliza mais os mais distantes. Então, se eu boto o beta igual a 2, eu vou diminuir ainda mais os mais distantes, que é o J2 e o J1, e vou aumentar a probabilidade do mais próximo. Tá? Então, se eu boto beta igual a 3, ainda mais. Eu vou penalizar ainda mais o 2 e o 1 e vou aumentar a probabilidade do mais próximo. Tá? Então, um pouco isso. Se você diminui, você bota o beta igual a meio.
né? Aí você já diminui um pouco a probabilidade dos mais próximos e aumenta a probabilidade dos mais distantes, ou no caso dos mais longe aqui, né? Você leva mais tempo. Entendeu? Então você. E esse beta é empírico. O Huff mesmo diz no trabalho dele, esse beta é empírico, é para você transformar a mensuração tempo em algo mais próximo à percepção de esforço. É isso. Essa está na proposta dele. Tá? Bem, você pode pensar, por exemplo, em tipo de deslocamento. Se você desloca a pé, de bicicleta, de transporte público, carro para articular, e você traduz isso de alguma maneira no beta. Né? Aí depende. Isso não é fechado. O beta, como a definição mesmo diz, é empírico. Não é fechado. Então depende do que faz sentido para o teu estudo. Aí você também pode pensar assim, tá, mas por que tamanho de loja? E por que é o tempo? Que não outras coisas? Aí que tá, o Huff deu esse pontapé inicial, digamos assim. O Huff fez essa proposta inicial, tá? E depois se começou, poxa, isso é uma boa ideia. O Huff foi sagaz. Né? Como é que a gente pode trabalhar essa abordagem aí de uma maneira que fique mais abrangente? Né? Hoje, quando você pega a literatura, você fala assim, olha, você tem uma noção, você tem uma atratividade e você tem um esforço, um custo para chegar até o ponto de venda. O que é a atratividade para o teu estudo, você decide. Pode ser uma variável ou uma conjugação de várias variáveis. O custo também. Inclusive o que foi apontado por um de vocês, deixa eu ver aqui, ó. O que o eu dei uma olhada rápida aqui o que o André Gustavo até falou assim, tá, mas não importa nenhuma informação do consumidor. O consumidor estar sensível àquele bem ou àquele serviço, você pode também incluir. Isso entra na variável de atratividade. Tá? Como é que você condensa essa variável? Você conjuga várias em uma só? Hoje, isso é bem aberto. O teu modelo, do que faz sentido para o teu estudo, é que você vai trazer isso. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Tá? Então, no fundo, você tem esses dois grandes grupos. O que é atratividade e o que é custo. E o balanço entre os dois. Tá? Um exemplo de resultado utilizando ferramenta SIG aí, esses pontos são os pontos de venda, tá? Os pontos de venda. No caso são shopping centers, é um case que a gente faz no curso de geomarketing daqui. E aqui é a superfície de atração. Como assim? Eu tenho o valor de atração para esse J para cada I da minha área de estudo. Ou seja, eu fixei o J. O J que eu estou olhando é esse J daqui. É esse shopping center daqui. E quem é o I? É cada posição da minha área analisada. Então o I, eu tenho o P e J, sempre para esse J, mas a partir desse I, a partir desse I, desse outro, e todos os Is, eu formo uma superfície. Uma superfície. Tá? Aqui para um outro shopping, a gente pode ver que a área, né? Sim, tem uma escala. Não sei se vocês perceberam a escala.
Nós temos uma escala aqui, ó, de 0 a 1. O vermelho é mais perto de 0, o verde é mais próximo de 1. Né? Então aqui é a área onde é a maior atração, a área de maior atração desse shopping center. E aqui é um outro shopping center com uma menor atratividade frente aos outros shoppings. Então a área verde, né, a área onde ele exerce uma atração forte é bem menor. O porte do shopping é menor, a atração do shopping é menor, segundo os preceitos do estudo que a gente fez, a gente definiu o que é atração, definiu o que é custo, enfim. Tá? Tem outro exemplo daqui, que é um exemplo mais próximo até da ferramenta que nós vamos utilizar. Como exemplo, eu vou fazer uma demonstração já, onde para cada quadra, isso aqui são quadras de uma cidade, essas são as lojas concorrentes, os pontos de venda concorrentes, né? E aqui a atração para o ponto de venda 1. As áreas em vermelho, né, ele tem a atração mais próxima de 1, mais próxima de 100%, tá? E cai, né? Você vê que ele tem uma mancha de maior atração nessa área daqui, e quando ele chega perto das outras lojas, ele vai caindo. Todas essas figuras foram criadas no ArcGIS. Eu vou falar um pouco das ferramentas que se tem, tá? São só alguns exemplos. Aqui, antes então, né? Aqui é uma superfície contínua mesmo, né? Para todo I. Aqui é para cada bloco, né? Aqui eu estou discretizando o I para cada bloco do território. Aqui é para cada coordenada mesmo, né? Enfim, é só uma forma de você fazer o cálculo e apresentar o resultado. Sempre é a probabilidade do consumidor que está nesse bloco, que aqui no caso seria o I, né? Ele escolher essa loja. Segundo aqui é menor do que 3%. Tá vendo? Menor do que 3%. Se o cara está nesse bloco daqui, tá? Já é aqui nessa faixa de 3 a 13. Se o cara está nesse bloco, está na maior faixa, né? Então, se o consumidor está aqui, para essa loja, é a probabilidade do consumidor, aonde está, escolher essa loja. Eu posso criar figuras como essa. Essa daqui é para a loja 1. Também posso criar para a loja 2, para a loja 5, para todas elas, né? Cada uma das lojas aqui eu poderia criar um mapa desse. Bem, então alguns autores, alguma parte da a literatura diz que o modelo gravitacional modela o estoque de clientes. É uma ideia de estoque de cliente mesmo. Então é o teu estoque de clientes, né? É o conjunto de clientes que com frequência escolhe consumir na tua loja, né? Naquele seu ponto de venda. O deslocamento o consumidor, o custo, né? Ele é entendido como esforço para ter acesso a um bem, a um serviço desejado. Porém, para alguns pontos de venda, esse tipo de modelo não faz sentido. Modelo gravitacional não serve para qualquer estudo. Por exemplo, nós temos aqui na a cidade do Rio de Janeiro a maior estação de trem, passa 1 milhão e tantas pessoas por dia ali, é a Central do Brasil. Já virou nome de filme? Quem mora no Rio, com certeza, a grado ou a malgrado, já passou por ali. Mas, enfim, a Central do Brasil passa muita gente ali dentro, né? E quando você entra, tem várias lojas. Tem tem Boticário ali dentro, loja da Vivo, da Claro, você tem loja de roupa, você tem um mini mercado, um monte de quiosque para lanche, né? Imagina Boticário ali, você tem a Boticário ali dentro. Imagina Boticário. É difícil você imaginar que alguém vai sair da sua casa ou do seu trabalho para ir naquela Boticário comprar um perfume, comprar um presente, seja lá o que for.
Acontece o quê? O que é muito mais razoável? A pessoa está passando ali, ela usa aquela estação de trem cotidianamente para ir e voltar do seu trabalho, do seu estudo, né? E convenientemente a loja está ali. Não é a ideia do modelo gravitacional. A pessoa sai da sua casa, do seu trabalho e se desloca quase que exclusivamente para o ponto de venda e retorna para sua origem. Não. Você está passando ali e, opa, aquele presente que falta eu comprar, né, por o aniversário que é amanhã, vou comprar aqui. Ou aquela coisa, tô com fome. Ah, tem uma lanchonete aqui, eu beber um mate, sei lá. Né? Tá convenientemente ali. Você não faz deliberadamente um deslocamento para aquele ponto de venda. O ponto de venda está no teu caminho. É diferente. Nesse tipo de ponto de venda, não faz sentido o modelo gravitacional. E mais, em muitos casos, o ponto de venda tem os dois tipos de clientes. Aqueles clientes que sim saem de onde estão para ter acesso ao bem e serviço no teu ponto de venda, e aqueles clientes que só estão passando ali na frente. E você está convenientemente no caminho deles. Eles precisam daquilo que você oferece. Então você também tem modelos híbridos. Você pega a literatura do assunto, você costuma dividir, modelo gravitacional para cliente. Então é assim, o cara vai sair de onde ele está para deliberadamente ter acesso ao bem ou ao serviço. Público passante, o camarada está passando, você está convenientemente ali. Ele já conhece a tua marca às vezes e tal, né? Se for uma grande rede, ele já conhece a tua marca, já gosta do teu produto e você está ali. Isso é diferente. Existe um estudo, um levantamento bibliográfico desse livro sobre geomarketing, que também é do Cliquet, e faz um levantamento amplo e cria essa tabelinha, mostrando para diversos tipos de comércio, tá? Se modelos de estudo de cliente foram puramente gravitacionais, aí o livro ele explica qual foi o método que ele usou para a fazer essa a avaliação, tá? Mas assim, se o modelo utilizado foi puramente estoque de cliente, foi atração gravitacional, se foi puramente clientela passante, seria o não gravitacional, ou se foi misto, seria a coluna do meio. E na coluna do meio ele subdividiu em 3. Né? É misto, mas ele é mais gravitacional, aí cai aqui. É misto, mas ele é mais não gravitacional, ele cai nessa coluna de cá. Não, ele é meio termo, aí botou na coluna do meio. O livro explica o método que ele utilizou para fazer essa classificação. Tá? Então, aí tem aqui, tem vários tipos, né? Desde pet shop, loja de arma, ponto de ônibus, loja de departamento esportivo, autoescola, tá vendo? Ele fez um levantamento bem vasto até. Aí a tabela, ela continua ainda, tá? Aqui, ó, com hortifruti, garagem, loja de departamento, hospital, hotel, enorme. E dá para ver, né? É misto, né? E o que, por exemplo, para uma certa loja lá de brinquedos faz mais sentido ser gravitacional, para outra faz mais sentido não ser gravitacional. Aí tem o final a tabelinha dele com mais coisas, essa apresentação vai para vocês e tem referência ao livro dele para quem tiver interessado no final da minha apresentação. Então, meu ponto é, não dá para usar modelo gravitacional para tudo. Né? Você tem que ver se os preceitos do modelo gravitacional fazem sentido. Né? E muitas vezes até adotar uma modelagem mista. A abordagem gravitacional
ela é interessante, é muito utilizada, tem muitos estudos por aí, mas não é pau para toda obra, você tem que ter um pouco esse senso crítico. Em termos das ferramentas que podem ser utilizadas, eu separei essas daqui. A Esri, que é o fabricante do ArcGIS, é um dos softwares de GIS com a maior base instalada no mundo. Há poucos anos, acho que uns 3, 4 anos no máximo, lançou essa extensão, que você compra a licença do ArcGIS, você pode comprar as extensões juntas, né? Algumas delas você escolhe quais, isso tem um custo extra, é claro, e uma delas é o Business Analyst, tá? E ele vem com a implementação de modelos gravitacionais. Existe também esse script do ArcGIS, que é o que eu vou usar até, já mostro ele com mais detalhe, que ele é gratuito, só que você tem que ter o ArcGIS, é claro. Né? Você também tem esse script para QGIS, que é um software livre. Ele também implementa modelos gravitacionais, tá? E muita gente, muitos grupos fazem o seu estudo usando as ferramentas do GIS mesmo. Creio que uma boa parte do público já usa ferramentas GIS, talvez alguns não, depende, mas quem usa sabe, né? Como é que é a ideia do ArcGIS, QGIS da vida aí, tantos outros? Você tem um conjunto enorme de ferramentas, centenas, milhares de ferramentas, um monte de caixas de ferramentas, e você tem que combinar essas caixas numa certa ordem, tá? Para que você chegue num certo resultado desejado. Então, você saber manipular o software é isso. É você saber conjugar as caixinhas numa certa ordem para conseguir o resultado que você quer. Essa é a ideia básica. É a essência desse tipo de ferramenta. E tem uma combinação de caixinhas que você pode utilizar. Veja bem, o que eu estava falando agora há pouco da subjetividade, tanto na modelagem em si, como assim, o que é atração para o teu estudo? Você decide. O que é custo de deslocamento para o teu estudo? Você decide. Muitas vezes essas caixinhas prontas, elas não permitem que você abra tanto essa subjetividade. Não permite que você modele ou o custo ou a atração de uma maneira que lhe seja conveniente. Ele engessa um pouco as possibilidades que o modelo pode te oferecer. Nesse cenário, que é um tipo de uso mais que precisa que você conheça mais a ferramenta, você tem um conhecimento prévio maior, permite que você tenha uma maior flexibilidade de modelagem. Usando, às vezes, essas caixinhas prontas aqui, tá? Você fica um pouco engessado. Por contrapartida, né, essas caixinhas prontas demandam que você saiba menos das ferramentas que você está utilizando. E aí você tem principalmente software livre, onde a ideia é que a comunidade de usuários contribua com mais ferramentas. Aí você encontra, por exemplo, eu estava testando na semana passada mesmo um script para modelo gravitacional na ferramenta chamada R, que é uma ferramenta bastante conhecida para análise de dados. A gente usa aqui no LabGIS, principalmente para fazer estatística espacial. Aí tinha lá, o camarada fez o RUF, né, para o R, só que estava em alemão, isso complicou um pouquinho, mas enfim. Até que funcionou bem. Só que insisto, eu entendo que é esses dois caminhos. Ferramentas prontas, que podem te engessar um pouco na flexibilidade da modelagem, tá? Ou, por outro lado, não demanda que você conheça tanto do software, né? Quando você tem a possibilidade, o conhecimento, a desenvoltura de manipulação da ferramenta do SIG, do GIS, né?
para fazer esses processamentos, isso sai bem melhor, né? Sai bem mais flexível, né? Você tem um maior domínio do processo. Bem, mas vamos à prática aqui. Deixa eu mostrar um pouco da prática. Vou mostrar a ferramenta do ArcGIS, tá? O que sucede? Aqui é o pacotão básico, digamos assim, né? Esse software é pago, ele tem um custo, para quem não conhece. É um dos principais softwares usados nessa área de sistema de informações geográficas. E tem um pacotinho, que é esse aqui, que o link está na apresentação que eu vou passar para vocês, tá? Que é um pacote gratuito, você não paga mais, você só pagou a licença do ArcGIS mesmo. Mas insisto, lá no slide tem uma versão também para o QGIS, para quem quiser usar só software livre. Só que essa aqui é um pouco mais rica, é mais lúdica, até para os conceitos que eu apresentei. Por isso que eu escolhi essa daqui. Você faz o download, ele faz o download de um zip. Você descompacta esse zip e você faz o seguinte depois de compactar esse zip. No Arc2Box, você vai puxar a caixinha de ferramenta que o camarada ele gentilmente programou e disponibilizou gratuitamente. Eu botei aqui, ó, Webinar de Geomarketing. Ele tem essa caixinha aqui, que é a caixinha para a versão 10. A partir da versão 10, essa é a caixinha da versão 9. Tá? Eu estou com a versão 10 ponto alguma coisa, então é essa caixinha daqui. Tá pensando. Processando. Ele botou aqui, ó, Market Analyst Tools. E só tem o Rough Model. Ele poderia ter outras coisas, assim como, por exemplo, tem outras caixinhas com mais coisas, tá vendo? Tem caixinha com mais coisas, mas a caixinha que eu trouxe aqui só tem o Rough mesmo. E eu vou usar os dados que vem de tutorial na própria ferramenta aqui. Deixa eu mostrar aqui. Os dados são esses aqui, ó. Você tem as lojas, você tem a área de estudo aqui, área de estudo, são 3 camadas. Os blocos, as quadras, né, a cidade, um polígonozão aqui com as áreas de estudo, que cobre exatamente os blocos, e o comércio. São 3 aqui como exemplo também. Tem 3 stores. Vou aumentar o pontinho aqui. Aumentar o pontinho. Vou botar um labelzinho para ficar bonito. Agora é parte da pirotecnia, vamos caprichar um pouquinho, né? Só vou botar o label. E aí vou rodar o Rough para mostrar os resultados que ele gera. Só como exemplo. Esse material todo vai estar disponível para vocês. É o name mesmo. Para vocês brincarem. Depois existe uma versão trial do ArcGIS. Vocês podem até usar, enfim. Peraí que eu fui besteira. Eu clicando rápido aqui enquanto eu falava outra coisa. Eu fiz a configuração errada aqui, ó. Tô sendo de uma gripe. Pronto. E aí, um dos atributos aqui, abrir a tabela de atributos das lojas. Um dos atributos são as vendas, tá? Então você tem aqui o valor de vendas e essa que vai ser a variável de atração para esse estudo. Por quê? Porque o cara que modelou esse estudo achou que assim era conveniente. Isso tem que ter sentido dentro do conhecimento que você tem daquele ramo de comércio, da dinâmica do território, né? É ali que você define o que é a sua atração. Tá? E o custo de deslocamento, eu vou mostrar aqui, ele pode ser o deslocamento à distância em linha reta. Então, por exemplo, os consumidores que estão nessa quadra daqui, né? A distância deles até a loja 1, 2 ou 3, aí pode ser a distância em linha reta, também chamada de distância euclidiana, tá? Ou mesmo
até você pode fazer a distância pela via. Quando a gente vai lá no o Waze e traça uma rota e diz, ó, essa rota é de 10 quilômetros, não é distância em linha reta, é a distância pela malha viária. Só que fazer distância pela malha viária, você tem que ter a malha, a gente não tem aqui. Tá? Eu precisaria de mais um plano de informação, além desses, que é a malha. Vamos rodar aqui o Huff, então. Então, a atração vai ser a venda, o total de venda, e o custo vai ser o deslocamento em linha reta. Ele está abrindo a janelinha aqui. Ele primeiro pergunta a localização dos pontos de venda, são as stores, essa camada aqui, stores, né? Ele pergunta assim, tá, como é que eu sei quem é qual loja? Qual é o atributo da loja? É nome mesmo, tá? Quem faz o papel da atração, campo de atratividade? É venda. Ele pergunta aqui onde é que ele vai salvar os outputs. Output folder, feature class name, isso aqui é onde é que ele vai salvar a saída. Vou botar aqui, ó. Vou botar na pastinha do webinar. Não, aqui, rapaz. Isso, assim. Vou dar um nome aqui, chama de Huff. O nome do output. Eu posso limitar uma área de estudo, dizer, ah, não, a área de estudo aqui vai estar limitada por esse polígono. Aí tem uma série de detalhes que são customizáveis, naquela ideia até da subjetividade do método. Ah, eu posso utilizar a rede de ruas, tá vendo? Que eu não tenho, eu não vou usar, que eu não tenho, mas eu posso usar a rede de ruas, eu posso fazer uma série de limitações, botar umas regras, mas com constraints aqui. Ah, você só vai analisar a distância consumidor e loja num raio de até tantos quilômetros. Por exemplo, para padaria. Ninguém se desloca 10 quilômetros para comprar pão. Isso não, acho que são raras as pessoas, né? Então você pode botar um raio. Não, olha só, acima de 5 quilômetros nem considera. Ninguém se desloca a uma padaria a mais de 5 quilômetros. Você pode botar aqui 5 quilômetros e fazer a limitação, por exemplo. Essas são customizações que você faz dentro da sua modelagem, né? Não vou botar não, só estou falando um pouco aqui. O beta, lembra do beta? Você bota aqui esse coeficiente de fricção da distância, né? Esse nome bonito da ferramenta que deu aqui, é isso. É o beta. Vou aceitar a proposição dele de 2. Eu vou gerar as superfícies de probabilidade porque isso é bacana. Vou mostrar esse output aqui, é legal. Senão ele gera uma coisa meio sem graça até. Vou mostrar. Aonde estão as origens se eu quiser definir? Se eu quiser dizer, não, eu não quero analisar a área de estudo inteira, eu quero analisar a partir de certas origens. Eu posso dizer aqui, eu posso também dizer qual é o potencial dessa origem. Eu não vou colocar não, tá? Então um campo aqui de potencial, que é um pouco a ideia do que o André apontou. Ah, mas o atributo de I, do consumidor, também não importa? Pode. Nessa ferramenta ele deixa que você coloque aqui. O que mais? Aqui no final, o que mais? Aqui eu posso colocar uma loja hipotética. Assim, e se eu abrir uma loja aqui, o que muda? Se eu abrir uma loja aqui também, como é que muda essas probabilidades? É mais na ideia, né, de você fazer a modelagem do cenário atual e do cenário se você abrir novos pontos de venda. Essa ferramenta também permite isso, não vou usar, só vou dar OK e vou mostrar o resultado. Vai demorar menos de 1 minuto. No material que eu vou passar para vocês, vou botar o link do trial do ArcGIS, para quem tiver interessado, junto com o link da ferramenta. Então vocês vão poder repetir esse processo
Também será passado o vídeo da apresentação. A gente já vai abrir para perguntas. Alguns já fizeram. Se alguém já quiser adiantar perguntas, sinta-se à vontade. Já vamos chegar nelas. Aqui, processou em 48 segundos. Se eu não botasse as superfícies, o que ele faz? Ele cria esses pontos aleatoriamente. Esses pontos aqui são aleatórios, tá? Tá vendo esses pontos aqui dentro? São aleatórios. E ele vai dar a probabilidade, se eu abro a tabela de atributo, a probabilidade de cada ponto. Eu vou dar um clique aqui, por exemplo. Ó. Aqui não, aqui. Tá vendo? Ele botou um ponto aqui, aleatoriamente. E aí ele dá a probabilidade desse consumidor hipotético que está aqui. Ele escolher a loja 1, a loja 2 ou a loja 3, tá vendo? Vou pegar um outro ponto aqui. Esse 30 aqui, esse outro ponto. Aqui hipotético, afastar um pouquinho. A probabilidade dele escolher a loja 1, que ele está muito mais próximo, né? A 2 ou a 3. E assim ele faz para esses pontos aleatórios. Ele gerou 236 pontos aleatórios. Tá? Ele faz assim. Eu posso até pegar e, por exemplo, botar uma cor, ou botar um tamanho. Aí a apresentação gráfica do resultado. Né? Pegar aqui para a loja 1, por exemplo. Loja 1. Aqui, ponto maior, onde ele tem atração maior. Olha lá. Ponto maior, onde a atração para a loja 1 é maior. Conforme afasta aqui, vai diminuindo, tá vendo? Diminuindo aqui, tá vendo? Aí posso fazer isso também para a loja 2, para a loja 3. Mas eu acho mais interessante de ver o resultado é ver isso aqui, ó. Aqui é onde cada mercado ganha na atração, tá? Então, cada store, essa é a região aonde cada loja ganha das outras. Ela é a maior atração, tá vendo? Ela é a maior atração. E tem outro resultado que ele não adiciona automaticamente, mas ele gera, que é a superfície de cada uma das lojas. Então aqui, ó, a superfície da loja 3, eu posso botar numa rampa de cor aqui mais apropriada. A superfície da loja 3, onde ela tem a maior atração, é a área em verde, vai diminuindo, um pouco parecido com aquela imagem que eu mostrei para vocês aí há pouco, né? Na minha apresentação. Agora vamos ver para a loja 1. Também vou botar aqui a rampa de cor mais apropriada. Isso aqui que eu botei, né? Aqui é para 1. Também vou fazer aqui para 2. Isso aqui é para 2. Então você vê a atração de cada um, né? Da 2, da 1, da 3. Então você pode ver como é que funciona essa superfície de probabilidade da atração. Tá? Essa é a ideia. Essa é uma ferramenta que pode ser utilizada. Insisto, você pode combinar essas outras ferramentas para chegar nesses resultados também. Você tem uma maior flexibilidade da modelagem que você faz, só que demanda você conhecer mais o software, né? Ok? Bem, vamos às considerações finais. E abrir as perguntas. Então, concluindo. Tem algumas perguntas fundamentais para você utilizar esse tipo de método. Quais as variáveis para que sirva como custo e para que sirva como atração, né? Como você valida esse modelo? Esse é um aspecto também muito importante que é esquecido com frequência. A subjetividade desse modelo te dá um grau de liberdade de você mastigar e processar os dados. Qual é a garantia que aquele modelo, que essa resposta que a gente chegou aqui, qual é a garantia que nós temos que esse modelo modela bem o mundo real
e não um mundo de fantasia, um mundo que só existe na nossa cabeça. Quem disse que a gente escolheu bem o custo, escolheu bem a atratividade, né? A validação é que vai te apoiar nesse aspecto. Saber se você está com o modelo válido, o modelo útil, que a resposta que ele está te apresentando é condizente, é próximo ao que acontece no mundo real. E quais as ferramentas você pode utilizar até um pouco nessa dicotomia, né? Ferramentas mais objetivas, porém um pouco mais engessadas, ou ferramentas mais amplas em termos de capacidade de modelagem e até mesmo por isso mais complicadas de uso. A bibliografia nessa área é muito escassa, eu sugiro esse livro. Esse livro é um grande tratado no assunto. Eu desconheço uma tradução dele para português, ele está em inglês, mas é uma literatura muito interessante, não apenas pelo conteúdo em si que ele traz, mas a riqueza da referência bibliográfica que ele traz. Então, a partir dele, você consegue chegar em várias outras referências e tal. Ele é muito rico, o trabalho executado foi muito atencioso, foi muito zeloso nesse aspecto. Tá? E para quem aí são as mentes famintas, aí alimentando as mentes famintas, tem uma série de links de conteúdos que nós já geramos sobre geomarketing, vídeos, matérias, artigos e tudo mais. Essa lista está incompleta, está faltando 2 itens aí. Eu completo antes de mandar para vocês. Enfim, esses slides vão para vocês. Vocês vão ter acesso a esses links. E também queria chamar a atenção, tá? Que a gente vai ter agora em setembro 70 horas de curso de geomarketing, tá? Comigo até. Então, para quem tiver interessado, também tem um link com as condições, datas e tudo mais. Vai ser um curso à distância síncrono, usando essa mesma plataforma que eu estou utilizando agora. Então, essa plataforma aqui é que a gente usa para fazer aula. Não sei se vocês viram, mas eu marotamente mudei em tempo real, que estava aqui desatualizado, né? Abril, na verdade é setembro. E esse curso ele acontece em 2 modalidades. Como curso de extensão da UERJ, ele é certificado como curso de extensão da UERJ, e acontece também como uma matéria dentro do mestrado de Ciência e Sistema de Informação Geográfica da Universidade de Salzburgo, que acontece à distância. Então, as 2 turmas ficam juntas, né? Tanto a do mestrado, como os alunos inscritos como curso de extensão. Enfim, no site tem as condições, só queria fazer esse apontamento. E vamos às perguntas. Agora sim. Espero que o conteúdo tenha introduzido um pouco esse assunto. Esse assunto é muito vasto, é um certo desafio você falar sobre ele assim de maneira apropriada em tão pouco tempo, até porque quando no curso em si a gente fala nele por aulas e aulas e trabalha com muitos exemplos, dá uma condensada aqui e dá uma introduzida. Esse é um desafio à parte aí que a gente se propôs. Então vamos às perguntas. Temos várias aqui. Vamos responder algumas aí. Se não der tempo de responder todas, eu respondo posteriormente por e-mail. Tá? Vamos lá, estou olhando aqui. Eduardo, sim, eu vou disponibilizar os slides por e-mail para vocês. Mariana, outras ferramentas para executar esses outros modelos, isso existem também. Esses outros modelos, tem um que é muito conhecido que é o MCI, é o modelo de multiplicação interativa competitiva, é o nome. MCI é a sigla em inglês, uma tradução seria essa. É modelo
multiplicativo, interativo, competitivo, tá? Modelo MCI. E sim, existem esses ferramentas para esses outros modelos também. Muitos deles aí implementados em software de SIG, como ArcGIS, QGIS, GVSIG e tantos outros que temos livres e proprietários disponíveis no mercado aí. Adriano, Adriano ele perguntou assim, se eu quiser avaliar o estoque de clientes para um ponto de venda que não existe ainda, tá? Por exemplo, quando eu rodei aqui, tinha lá o Store 1, 2 e 3, né? Store 1, 2 e 3. Eles já existiam. Existe sim a possibilidade de você colocar um quarto. Só que aí, como é que você vai avaliar qual é a capacidade de atração dele? E isso é uma projeção. Você vai ter que fazer uma projeção. No exemplo que eu fiz agora no ArcGIS, ele usava as vendas. Se é um ponto de venda novo, você ainda não tem dados de vendas, mas aí você teria que fazer uma previsão. Ou mesmo que não seja venda, a sua atratividade seja outra. Ou você vai pegar em outros mercados parecidos. Você já abriu essa loja em outro estado. Então você tem a experiência de abrir lojas, você tem dados de lojas como essa em outros estados. E tem certos territórios que são parecidos com esse, onde você quer abrir essa loja nova. Então, sim, você pode transportar esses dados de mercados parecidos com esse novo que você quer entrar e usar. Ou mesmo fazer estimativa. Eu estimo que seja de tanto, eu estimo que seja de tanto. E você vai por aí. O modelo em si, ele não tem nenhuma restrição quanto a isso. A única consideração que tem é metodológica, né? Como é que você vai trazer esses dados que você não tem ainda, já que a loja não existe, tá? Estou vendo as perguntas aqui. O Marcos está perguntando assim: como você avalia o mercado de geomarketing em termos de quantidade de empresa e vagas disponíveis? Olha, tem algumas empresas especializadas no assunto que, quando a pessoa tem capacitação técnica, eles correm atrás. Que assim, é um mercado pequeno, frente ao potencial que ele pode ter, mas também tem poucas pessoas atuando. Em suma, é um mercado bastante especializado, né? Tem as empresas especializadas em geomarketing que prestam serviço para grandes corporações, redes bancárias, redes de departamentos, telefonia, tá? E você vai ter aqueles consultores, aquelas empresas que prestam uma consultoria mais pontual, tá? Seja para abrir uma cafeteria, seja para fazer algum tipo de estudo de menor porte, né? Mas é uma área que tem um potencial, acredita-se, né? Eu creio que haja um potencial grande, porém não dá para dizer assim que está bombando, ainda mais por questões econômicas do Brasil, que todos nós aqui sabemos bem, tá? Mas acho que para quem se qualifica, né, para quem envereda nessa área, simplesmente é sem volta. Assim, tem espaço, né?
não em termos de quantidade, digamos, é para poucos e bons, né? Acho que essa é uma boa explicação. Gisele, sim, eu posso passar o script em R também. Se eu não me lembrar, porque eu só vou passar esse material amanhã ou depois. Se porventura eu cometer a gafe de esquecer, eu peço a gentileza que você me lembre, tá? Por e-mail mesmo, que aí eu mando não apenas para você, mas para todo mundo, quem tiver interesse, eu disponibilizo. E até uma outra pergunta da Gisele também, se tem uso de modelos com autômatos celulares para geomarketing. Tem, mas muito menos frequente do que modelo gravitacional ou modelo multicritério. Acaba que esses dois são os mais frequentes em geomarketing, mas também tem autômatos celulares, redes neurais, enfim, uma série de outros métodos mais elaborados. No Brasil é sempre mais reduzido do que lá fora, né? Quando você pega, por exemplo, França, Estados Unidos, Canadá, Austrália, são países que tradicionalmente têm uma maior produção bibliográfica nesse assunto, tá? O Thiago ele comenta assim, Thiago Souza. Estudo muito sobre geomarketing atualmente e percebi que muitas empresas têm ferramentas automatizadas de análise. Você tem uma ideia de como elas são desenvolvidas? Se tem esses tipos de análise ou apenas mostram dados, geram rotas, etc. Tiago, é um pouco difícil eu precisar sobre esses modelos que as empresas usam, porque isso é segredo de negócio, não é uma informação que costuma ser disponibilizada ou que eu costumo ter acesso. Eu tenho acesso a algumas sim, que acaba que pela experiência profissional e pelos contatos que a gente tem, a gente sabe de alguma coisa que, que ocorre, mas tradicionalmente são segredos de negócio, eles fecham um pouco. Mas, falando daquilo que eu conheço, né, do universo daquilo que eu conheço, diria até microverso, é, é as automatizações, às vezes, elas são demasiadas. Você tem um trade-off aí, você tem um balanceamento a ser avaliado. Tá? Uma coisa é você trabalhar com a abordagem como modelo gravitacional de extrema subjetividade, mas ao longo do tempo experimentando, validando, vendo aonde o modelo erra, as situações aonde ele é fraco, as situações onde ele é bom, você melhora onde ele é fraco, ou seja, isso ao longo do tempo, com muita dedicação, com muito esforço, você vai amadurecendo o modelo, e esse modelo vai ficando cada vez mais robusto. E aí, então, numa certa hora, você o dá como bem maduro a ponto de você fechar ele e automatizar. Agora dá para rodar isso aqui quase que automaticamente, de vez em quando, uma vez por ano, sei lá, eu vou dar aqui uma olhada nele, avaliar para ver se ele está bom ainda, mas dá para confiar nele a ponto de se automatizar. Bacana, esse é um ciclo de desenvolvimento que tem um esforço grande, mas tem um retorno também bastante significativo. Né? Uma outra coisa é você, por exemplo, seja contratar uma empresa terceirizada, que ela vem com algum modelo pronto, ou que você compre algum software e você desenvolva esse modelo pronto, automático, sem esse cuidado anterior de validar, de maturar, de criticar. Aí eu brinco dizendo que isso é quase um ato de fé. Como assim um ato de fé?
você não tem uma metodologia técnica robusta. Você só quer acreditar. Você quer acreditar naquele modelo. Você não validou, você não consistiu, você não criticou. Você só quer acreditar. Então isso é um ato de fé. Né? Da mesma forma, você pode ter alguém que tem um ato de descrença. Né? Não quero acreditar nisso. Essas automatizações, elas são generalistas, elas são aproximativas. Isso você está degradando a capacidade intelectual do planejador, automatizando coisas que não são automatizáveis. Pode ser uma crítica também. Né? Então, por isso que se você não tiver esse cuidado de validação, de criticar, etc., você fica metodologicamente frágil. E o que eu acredito no Brasil é que grande parte dos exemplos de automatização é o cenário que eu brinquei aqui como ato de fé. Tá? É claro que há honrosas exceções, mas pela minha experiência, pelo que eu vejo, acredito que é um pouco por aí. O Adriano ele fez a pergunta se é possível fazer a modelagem no ArcGIS Online. Adriano, essa toolbox que eu usei aqui, ela, ela, ela só roda no desktop. Você não consegue executá-la no ArcGIS Online, tá? Mas é possível você usar as ferramentas do ArcGIS Online, usar as toolboxes lá e combiná-las numa certa ordem para ter um resultado equivalente a esse que a gente apresentou aqui, tá? Jonatas, você fala um modelo de Huff no ArcGIS? É isso? Eu não entendi. Se for isso, é, a ferramenta que eu usei, a toolbox que eu usei aqui agora, ela é de graça. Só que você tem que ter a licença do ArcGIS. Então, sim, você tem um custo do ArcGIS, mas a ferramenta que eu usei aqui, você não paga mais nada por ela. É diferente do Business Analyst, que ali é um outro conjunto de ferramentas, é bem mais rico, e ali você tem um custo embutido, sim. Tá? Bem, senhores, o nosso horário já está um pouco avançado, tem algumas perguntas aqui. É, ainda, mas eu vou tentar responder por e-mail depois. Queria agradecer a presença de todos. Aqueles que estão tendo o primeiro contato com a gente, eu faço o convite que vocês visitem o nosso site. Nós temos várias ações lá, não apenas cursos. Nós temos nossas publicações acadêmicas, desenvolvemos software livres, executamos 3 eventos temáticos sobre o assunto de geotecnologias todo ano. Tem uma série de webinars sobre vários temas, tem vários vídeos com webinars passados gravados lá. Temos fontes de dados gratuitos. Enfim, temos uma mira de ações que são feitas pelo nosso núcleo de geotecnologias aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que eu tenho o privilégio de ser coordenador acadêmico. Deixo o convite que vocês conheçam um pouco mais das nossas atividades. Nos próximos dias, a gente vai mandar os slides, o vídeo dessa apresentação aqui, alguns links como esse que eu prometi e algumas outras informações. Queria agradecer bastante aí a atenção de todos que nos acompanharam até o final. Desejo uma boa noite, um bom descanso. Insisto, o convite está aberto aí, estou à disposição. O meu e-mail está na tela. Qualquer coisa que eu possa ajudar aí, algum estudo que você queira fazer, algum material que você esteja atrás, terei o prazer de atender aquilo que tiver ao meu alcance. Obrigado, boa noite, bom descanso e até a próxima.
Um abraço.